Ah, como que vocês estão? Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, vocês aqui do YouTube. E aí, como começaram a sua semana? Quem acordou cedo igual eu aí, gente? Eu contei nos stories, né? Acordei 4h30 da manhã e já perdi o sono. Ó, hoje eu vou acompanhar vocês com água, porque todo dia eu acompanho com chá ou café. Mas hoje, como eu acordei cedo, acabei já tomando café, o chá que eu adoro. Bora começar a estudar? Hoje o tema está maravilhoso. Hoje nós falaremos sobre desconstrução de padrões. Me conta, o que na sua vida já está se repetindo há muito tempo? Sabe aquelas situações que você fala, nossa, gente, eu achei que eu já tinha superado, não é possível. Como que isso ainda acontece na minha vida? Quem já sentiu esse sentimento, hein? Gente, por favor, quem está aí no Instagram ou no YouTube, eu voltei a usar o microfone aí no YouTube porque eu vi que a última live, minha voz ficou boa, mas ela estava muito baixa. Então, se puderem me dar um retorno. Ó, eu senti aqui de trazer uma mensagem do universo antes da gente começar o tema. Eu tenho aqui algumas cartinhas de runas, preciso até organizar a ordem aqui, mas eu vou embaralhá-las, na verdade. Vamos ver qual que é a mensagem do universo para essa egrégora. Todos vocês que amam o autoconhecimento, que estão aqui já nessa jornada. Hoje estamos indo para o 7º Café com Alma, hein? Como pode melhorar? Então vamos ver o que vai vir de mensagem pra gente. É legal que essas runas, elas passam. O que pode vir de positivo e negativo pra gente ir se adaptando. O que será que vai dar? Então bora lá. Ó, aqui eu vou pegar do meio, nem tô vendo, ó. Vou pegar no meio, o que vai aparecer? Apareceu a runa de número 7. Olha que runa legal, vamos lá. Essa é runa olha, não tem nem negativo e positivo, olha que interessante. Runa em branco, também conhecida como runa de Odin ou runa do destino. Quando essa runa sai no jogo, ela indica o karma, o mistério da vida. Indica o que tiver. Ela indica que o que tiver que ser, será. Não há uma mensagem como nas outras runas. Não há situação positiva ou negativa. É simplesmente o que tiver que ser, será. Quem está nessa energia aí? Você está trabalhando, estudando, focando às vezes nos seus relacionamentos, tanto relacionamento amoroso, de amizade, profissional. E aí? Você fala assim, tô me esforçando, o que tiver que ser, será. Então este foi o nosso recadinho do universo. E vamos começar a estudar, que hoje o tema está muito interessante. Então, se vocês conhecerem alguém que já passa muito tempo por esses ciclos viciosos e tem dificuldade de identificar, de trabalhar, vamos compartilhar? Vamos curtir essa live? Me ajuda a ajudar mais pessoas? De coração? Então, vamos lá. Desconstrução de padrões. É um tema ao mesmo tempo... Tem gente que não gosta muito de falar isso, né? Mas é um tema necessário, tá? Nem sempre nós temos aqui que falar de coisas boas, né? Nós temos que olhar as nossas sombras, eu já falei aqui pra vocês. A vida não é só flores. E para que nós possamos crescer, amadurecer, nós temos que olhar as nossas sombras. E uma das partes é olhar esses ciclos repetitivos, que são aquelas pedrinhas que estão dentro do nosso sapato, e que nos enche o saco muitas vezes durante a nossa vida. Então, todos nós, em algum momento, nós percebemos que certas situações, emoções ou relacionamentos parecem se repetir em nossa trajetória. Quem aí já sentiu isso? Então, pode ser um tipo de conflito, o que sempre aparece, ou uma forma de reagir que nos traz sofrimento, ou até um ciclo de comportamento que, por mais que a gente tente evitar, volta a acontecer. Então, essa desconstrução de padrões consiste em identificar essas repetições
e compreender as suas raízes. Tudo tem uma causa, né? Nos meus atendimentos integrativos, quando a pessoa me procura, Fer, eu tô com certo incômodo. Às vezes o incômodo já tá aparecendo como sintoma no corpo físico mesmo, com dores. Ou às vezes vem com algum incômodo emocional. E a hora que a gente vai datar a origem, sempre tem uma origem, sempre tem o botão do play. Ou pode ser quando nós estamos na barriga da nossa mãe. E dois períodos muito comuns de aparecer também a origem são os 2 primeiros septênios de vida, que são importantíssimos, que são os 2 períodos que nós estamos desenvolvendo a energia feminina e a energia masculina. Você já deve ter prestado atenção que as crianças de 0 a 7 anos são muito próximas da mãe, porque elas estão desenvolvendo a energia feminina. E de 7 a 14 anos, elas são mais próximas do pai, porque elas estão desenvolvendo a energia masculina. Então, nesses 2 primeiros septênios, é onde a gente registra os nossos softwares, sabe? De computador aqui no cérebro, o software mental da nossa psique. Então, por isso que é muito importante a gente identificar as causas para compreender essas raízes, para a gente conseguir verdadeiramente viver com mais liberdade, com mais consciência. Me conta aí, quem já tá sentindo que tem muita repetição na sua vida? Você fala assim, até aquelas pessoas que fazem... Gente, minha voz tá legal? Por favor, pessoal do Instagram, do YouTube, dá pra escutar legal? Quem aí você consegue, que você conhece, e a pessoa comenta assim, nossa, já faz tanto tempo que eu faço terapia, mas, cara, o problema continua aparecendo. Eu não aguento mais. Quem aí já escutou falar nisso, assim? Dessas reclamações diárias? Então, os padrões repetitivos, eles vão surgir diversas vezes ao longo da nossa vida. E você fala, Fer, por que surge? Deixa eu pegar aqui um cristalzinho para dar um exemplo. Ó. Bora lá. Vamos entender como que funcionam esses registros. Olha lá. Lembra que eu falei que as dores se originam quando você está na barriga da sua mãe? Ou no primeiro septênio, no segundo septênio? Você registrou aquele software de computador pequenininho, ó. Essa ametista bem pequenininha. Ficou lá na sua psique registrada. E aí quando você começa na escolinha ou na adolescência, vem aquelas dores que você sente necessidade de pertencimento, né? De merecimento, para você não se sentir julgada, porque nós somos seres sociais. Nós queremos nos sentir integrados a um ambiente. Este é um exemplo de dor, tá? O medo do julgamento, então diversas outras dores. O que acontece? Você sentiu isso, vamos supor, com 3 aninhos de idade. Aí na adolescência, com os coleguinhas na escola, ó, vai aumentando a pedra, tá? Vocês estão vendo? E aí, às vezes, quando você entra na faculdade, acontece outra situação que remete àquele sentimento que originou essa pedrinha. Ó como ela aumentou, ó. Aí na faculdade, ela vai acumulando. Então, isso se chama ciclo repetitivo, e só que ele vai acumulando e pesando no seu emocional, no seu psique, chegando a certo ponto que acaba vindo para o seu corpo físico em forma de sintoma. Pode vir em formato de gastrite, problema na garganta, dor nas costas, problema no intestino, enxaqueca, dor na lombar, dor nos pés, no joelho, no quadril, uma infinidade de dores. Porque assim, cada dor, ela tem um local onde ela vai ser alojada. Por exemplo, a tristeza vai no pulmão, preocupação vai no baço, raiva vai no intestino, né? Então assim, cada local vai se alojando e temos algumas dores que se alocam sim na nossa musculatura, que nós chamamos de couraças energéticas. Quem aí se sente inflexível, enrijecido, então vai para as articulações, para a musculatura. Tá? Então, vamos ver quais são as formas que esses ciclos repetitivos podem se expressar na nossa vida. Como, por exemplo, nos relacionamentos. Esses ciclos repetitivos podem nos mostrar, por exemplo, quando nós escolhemos parceiros com características semelhantes, que levam a resultados parecidos. Por exemplo, você sempre chama ou atrai relacionamento que vai ter ciúmes excessivo,
vai ter falta de comprometimento, não só relacionamento amoroso, você tem amigos que às vezes se comportam dessa maneira, tá? Nas finanças, você pode entrar em dívidas repetidamente, ou às vezes você tem dificuldade de economizar, mesmo com uma renda variável. Às vezes você tem várias fontes de renda e você fala, gente, eu não consigo juntar dinheiro. Quando eu vejo, já estou em dívida. E este é um padrão repetitivo. Por exemplo, na área da saúde e autocuidado, você adota hábitos que prejudicam o seu corpo, a sua mente, como alimentação desequilibrada ou sedentarismo. Quem aí fala assim, nossa, a partir de segunda-feira eu vou começar a ir na academia, e aí aquela energia da preguiça te vence e você acaba ficando na cama. Ah, só mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. Quem aí cancela o despertador para cada 5, 10 minutos quando você vê já passou 1 hora, você, nossa, você acorda, ah, hoje eu não vou na academia, vai direto pro trabalho, né? E depois você tenta reverter, mas você acaba caindo no mesmo ciclo, tá? Na carreira, por exemplo, você muda de emprego várias vezes, mas você sempre esbarra em conflitos semelhantes com chefes, colegas. E aí? Vocês estão se identificando em algum desses ciclos? Tá fazendo sentido para você? Então, como aí você fala, ok, Fer, eu tenho um desses ciclos que repetem na minha vida, mas como surgem esses padrões repetitivos? Que eu quero me libertar, eu quero melhorar. Uma das formas são as crenças limitantes e heranças emocionais. O que são essas heranças? Porque crenças nós podemos desenvolver nós mesmos através das experiências, que nem eu falei no primeiro septênio, no segundo septênio, ou crenças herdadas, que são essas heranças, que a gente toma como verdade, crença dos nossos avós, pais, tios, tá? Tanto vícios de linguagem, de postura, tá? Então, muitas vezes nós trazemos da nossa família ou do meio social todas essas crenças sobre nós mesmos e sobre o mundo. Por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar. Ah, nenhum relacionamento dura para sempre. Quando eu era pequena eu já cheguei a escutar, ai, gente rica não consegue ser feliz no amor. Aí, ó, é casado com um cara rico, que adianta? Ele não ajuda em nada, né? Ah, não sou boa o suficiente para o sucesso. Olha a crença de merecimento. Então, essas crenças formam um filtro que direciona nossas escolhas e comportamentos, gerando ciclos repetitivos. Olha o quanto profundo é isso, tá? Outra forma de origem. Gente, às vezes eu empolgo e falo rápido, tá? Podem tirando as dúvidas aí. E se minha voz tá legal, por favor. O pessoal tá quietinho hoje. Então, outro tipo de origem desses padrões repetitivos são as situações, experiências da infância. Situações vividas que podem se cristalizar em padrões emocionais. Por exemplo, uma criança que sempre foi criticada pode crescer com medo de errar. E ela vai repetindo essas atitudes de autossabotagem. Gente, o único inimigo nosso, nós somos nossos próprios inimigos, ninguém mais. Você, sem perceber, você começa a adotar atitudes porque você tem medo. Você acaba se auto-boicotando no dia a dia. Então, sem perceber, nós reproduzimos esses modelos de relacionamentos que nós aprendemos na nossa família de origem. E ontem mesmo eu estava num atendimento, né, com a apometria clínica, e nós estávamos conversando isso com o nosso cliente, no qual nós temos que honrar a nossa vida, né? Na constelação familiar nos traz esse conhecimento de olhar para os nossos ancestrais lá atrás, e nós agradecemos pela vida que eles nos deram. Ontem eu lembrei e comentei, né? Nossa, minha bisavó materna, minha mãe fala que ela contava a história, ela veio com a filhinha dela mais velha, de 4 meses de idade, no braço. Meu bisavô veio primeiro aqui no Brasil para encontrar um lugar para eles ficarem.
E diz que minha bisavó contava que caía assim, bombas no lado do navio, porque eles vieram na Primeira Guerra Mundial. Então olha o quanto a nossa ancestralidade sofreu, tiveram que ter forças, transpor esses desafios para nos darem a nossa vida, para a gente conseguir viver. Só que nós temos que agradecer e honrar. Só que honrar não significa fazer igual. Nós temos que honrar fazendo melhor, fazendo diferente. E nos curando dessas dores, dessas crenças, desses ciclos repetitivos. Tá? Fala assim, ok, vovó, ou pai, mãe, tios, eu agradeço, mas eu escolho não ter mais essa crença aqui comigo. Eu escolho não carregar mais essa dor, para que meus filhos daqui em diante se libertem e tenham uma liberdade em relação até à saúde, no dia a dia, na área de relacionamentos. Então, outro tipo de origem desses ciclos repetitivos são a zona de conforto e o medo da mudança. Quem sente isso? Mesmo quando nós temos um padrão que nos faz sofrer, pode ser, entre aspas, confortável porque ele é familiar. Você já está acostumado com aquela dor. Tem até um desenho na internet, né, na área de autoconhecimento, com uma pessoa abraçando um cactus. E aquele cactus está até sangrando, ele está machucando. E ele fala, dói, dói. E a pessoa que está no lado, larga esse cactus. E ele fala, não consigo. Então, assim, ele está sofrendo, mas ele está tão acostumado com essa dor que ele não consegue aumentar a percepção dele, olhar de forma como observador e ver que a solução é largar aquele cactus. Então, mudança, gente, mudança significa encarar o desconhecido, o que pode sim nos gerar muita insegurança. Assim, com essa querendo ficar na zona de conforto, a gente acaba permanecendo preso nesses velhos hábitos. E assim a gente acaba repetindo os mesmos resultados. É aquela questão, entra ano e sai ano. Você fala, nossa, esse ano pulei as 7 ondinhas no mar, vou fazer diferente. Será mesmo? O que você está fazendo diferente? Você foi atrás de um novo curso? Você está se profissionalizando para às vezes conseguir uma promoção? Você está se autoconhecendo? Seja numa terapia ou num workshop, né, numa roda de mulheres, roda de homens, ou até indo atrás de retiros, ou aqueles eventos grandes, por exemplo, que é muito conhecido, né, com o Wendel Carvalho, aqueles Protagon, que ajuda muito também. Então, assim, o que você está fazendo de diferente? Ou assim, você almeja no emocional, eu quero mudar, mas, opa, não, pensando bem, deixa eu ficar aqui. Que eu já sei como as pessoas vão reagir para o que eu falo, da forma como eu reajo, né? Então, é conhecido esse ambiente. Mas como eu já falei aqui, gente, zona de conforto é um ofurô de merda. Quentinho, você já tá acostumado com o cheiro. Vamos sair dessa zona de conforto, ó, que tá na hora. Gente, 2025 é o ano da realização e também o ano da finalização. É a hora de ter esses encerramentos de ciclos que te machucam, tá? Então, vamos olhar com muito zelo, muito cuidado com tudo isso que acontece com a gente, tá? E não fique com medo, porque quando a gente começa nessa jornada de autoconhecimento, é fato. Velhas amizades que não fazem mais sentido vão se distanciar e novas amizades que vão ressoar, ó, com a sua frequência vibracional, vão começar a chegar em você, que vão fazer sentido, pessoas com os mesmos valores, princípios, tá? Então, outra forma de origem desses padrões repetitivos é a falta de autoconhecimento. Quando nós não nos observamos, nós não reconhecemos as nossas motivações, as nossas emoções, e isso mantém um ciclo de repetição, pois assim a gente sempre está no piloto automático, nós agimos no automatismo.
Eu não canso de falar aqui nas lives, gente, nós temos que ficar em presença. Olha a forma como você está pensando, como você está reagindo. Porque às vezes você não percebe. A vida, ela dá tapas na gente. Não adianta, ela vai trazer. Não adianta você colocar lá embaixo do tapete, ela vai vir te cobrar. Qual que é o nosso intuito dessa encarnação da nossa vida? É a gente aprender, a gente evoluir, a gente subir os degraus. Então, se a vida está trazendo, é um sinal de que você não aprendeu, tá? Então, eu trouxe vários outros exemplos de padrões tóxicos para a gente se identificar, tá? Padrões repetitivos. Por exemplo, a pessoa se envolve repetidamente com parceiros que não demonstram afeto ou respeito. Apesar de perceber o problema, a pessoa ela acaba escolhendo alguém com perfil parecido. Por exemplo, ela cresceu numa família que tem relacionamentos tóxicos, às vezes pais narcisistas, ou pais que abusam emocionalmente, psicologicamente. A pessoa ela tende a repetir esse padrão. E ela sabe que tem algo errado, mas ela acaba escolhendo mesmo assim. Por isso que é muito importante o autoconhecimento para você se empoderar e conseguir falar não. É muito importante nós conseguimos colocar limites saudáveis, inclusive nas nossas escolhas, tá? Outro exemplo muito importante, procrastinação constante. Quem costuma procrastinar aí? Você inicia um projeto com entusiasmo, mas você sempre acaba abandonando esse projeto. Quem faz isso com frequência? E você abandona no primeiro sinal de dificuldade ou distração. E você acaba se sentindo culpada depois. Então, esse é um auto-boicote seu. Você, pensando bem, né? Que não, antigamente. Eu tinha, assim, quando eu abri o meu Instagram profissional para oferecer terapia, eu não gostava disso daqui fazer live. Eu ficava com receio de dar cara a tapa. O que as pessoas vão pensar? Eu procrastinava. Às vezes eu divulgava uma live, fazia 1, 2 lives, depois parava. Aí eu falava, pessoal, né? Acho que ninguém vai aparecer na live. Na outra semana eu faço. Aí eu ia adiando. Então eu comecei a me organizar, me posicionar. Falei, não, peraí. Eu tenho tanto conhecimento para transbordar aqui. Eu preciso fazer essas lives. Então é uma construção de posição, de posicionamento, é uma construção de mudança de hábitos, tá? Lembra, para uma mudança de hábito, são 3 ciclos de 21 dias, tá? Inclusive, quem deseja começar a fazer essa mudança vibracional de pensamentos, nós estamos com o desafio 21D vibracional, que vai começar agora dia 14 de abril. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube, o link do Telegram, do grupo, e vou deixar aqui, eu acho que já deve estar no link aqui da bio do Instagram, tá? Porque esse grupo vai ser um grupo fechado, privado, onde somente quem estiver no grupo vai receber todos os materiais, as dicas, os exercícios. Diariamente eu vou passar os exercícios para vocês. E nós vamos fazer uma egrégora unida, com todo mundo se estimulando, se empoderando, se apoiando. Porque quando a gente faz em grupo, nós nos sentimos motivados para realizar essa mudança, tá? É muito importante. Então, entra nesse grupo. A primeira turma vai ser gratuita, tá? Os próximos grupos terá um valor de contribuição. Então, qual outra crença que nos favorece a ter mais esse ciclo repetitivo? O comportamento de autossabotagem, por exemplo, no trabalho. Quando você está prestes a receber uma promoção e a pessoa comete erros ou perde prazos, alimentando essa crença de eu não mereço viver, eu não mereço crescer. Opa, errei aqui. Eu não mereço crescer, né? Nós temos muita lealdade familiar ali. O que na constelação familiar se fala sobre isso? Às vezes você teve pais que não tiveram cargos importantes em uma empresa, e aí você fica com receio, por que eu vou ter um cargo mais importante que meu pai e minha mãe nunca conseguiu?
E aí, inconscientemente, você se auto-boicota, porque não, eu não posso ter uma profissão melhor do que meus pais, um cargo melhor do que eles, tá? Então, tudo isso é possível ser tratado na terapia também, tá? Outra questão, dificuldade em dizer não. Você assume tarefas e compromissos em excesso, você fica sobrecarregada, mas continua repetindo esse comportamento por medo de desagradar. E ó, seus ombros vão pesando, você vai sentindo muitas dores na lombar, nas costas, você pega a responsabilidade que não são suas. Por quê? Desse medo de não ser aceito. Você é a boazinha, o bonzinho da equipe. Isso vem de dores no qual você queria ser o filhinho bonzinho ou a filhinha boazinha, onde você não queria desapontar os seus pais. Olha o quanto que isso é profundo e reflete na nossa vida adulta, tá? Aí você pode estar falando aí, ok, Fer, já identifiquei várias questões que estão repetindo na minha vida. Como nós podemos identificar esses padrões? Primeiro, né, atenção plena que eu falo aqui, que é o mindfulness. É uma observação atenta. E é muito importante você tirar do papel, você escrever. Que eu já falei aqui na live anterior, né? Nós temos mais de 95 mil pensamentos por dia. Você ficar assim só pensando, a gente não consegue organizar nossas ideias. Então, pega um caderno só para isso e você vai manter um diário ou um bloco de notas no celular, se você não gostar de escrever. E registre as situações que se repetem. E você vai registrar as suas reações e os seus sentimentos, tá? E você vai se perguntar, em que outras ocasiões eu já senti ou agi dessa maneira? Porque aí você vai pegar no final de um mês, se você tiver realmente esse comprometimento, uma vez por dia, uma vez por semana, você lembrar de escrever, no final de 30 dias, de 60 dias, você vai olhar para aquela observação e vai falar, nossa, gente, eu não tinha percebido. Eu atraio colegas de trabalho assim, eu atraio amigos assim, eu tô agindo assim com a minha família, eu tô agindo assim no meu relacionamento amoroso. Então, assim, várias chaves vão sendo viradas, tá? E quando a gente começa a mexer energeticamente nesse emocional, você reorganizando as suas ideias, novas memórias vão vindo para a superfície. E aí você vai conseguir identificar mais ainda. Vai vir memórias, às vezes até da infância, que você fala, nossa, eu lembrei de tal coisa que aconteceu, realmente. Olha isso. Desde pequena eu faço isso, tá? Então é muito importante nós fazermos esse autoquestionamento. Esse é o segundo pilar para você identificar. Reflita sobre possíveis origens. Se pergunte, onde aprendi que eu precisava agir dessa forma? Ou, quem na minha família agia dessa maneira? Você começa a pesquisar, nossa, meu pai agia desse jeito? Minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós, ou aquele vizinho que eu cresci, ou né, uns primos, quem que fazia isso? Porque nós somos seres sociáveis e nós somos muito influenciáveis, principalmente quando nós somos pequenos, quando você está moldando a sua personalidade. E por essa questão da gente se sentir pertencido a um grupo, você acaba se moldando aquelas regras, aquelas situações, tá? Aqueles comportamentos. E, gente, é perfeitamente normal, não se culpe em relação a isso. O importante é você estar começando a se trabalhar para fazer essas identificações. Então, identifique os gatilhos. O que realmente acontece antes de eu repetir esse padrão? Você vai começar a perceber o que está trazendo à tona esse meu comportamento. Às vezes é alguém que te enche o saco em relação a alguma coisa, alguém que instiga a sua raiva, alguém que vai instigar a sua impaciência. Você vai ter que identificar esses padrões e qual que é o gatilho? Você vai lembrar, nossa, fulano fez isso, aquilo, por isso que eu agi desse jeito. Né? É incrível, gente. Autoconhecimento é viciante, você começa a identificar
né? Quem que tá te cutucando com vara curta, quem que não tá e como você vai melhorar no dia a dia, tá? Bom dia, Wilton. Opa, uma segunda abençoada para você também. Então, o que é muito importante para a gente identificar esses ciclos repetitivos? Nós termos um feedback externo. Eu dei essa dica, se não me engano, na live passada. Pega 5 pessoas que você sabe que são aquelas pessoas sinceronas, que não tem papas na língua, e que você vai falar, por que você é meu amigo? Ou por que você tem contato comigo? Como você me enxerga? Como que você me vê? Converse com pessoas de confiança que podem te trazer esses insights. Podem ser amigos, familiares que enxergam os nossos padrões com mais clareza do que nós mesmos. Às vezes eles enxergam, eles falam, quando a gente chama para viajar, você sempre faz isso. Quando a gente chama para um almoço de família, você faz isso. Então conversem com essas pessoas que você sabe que eles vão abrir o verbo, vão falar. E aí você anota no seu diário, para você verdadeiramente começar a perceber quais são as suas reações diante dessas situações, tá? Outra situação muito importante para você reconhecer esses ciclos. Reconheça suas emoções. Note quais emoções. Note se você sente raiva, tristeza, frustração, medo, culpa. Essas emoções que emergem quando você repete determinado padrão. E essas emoções costumam sim ser pistas valiosas para entender o que está por trás do seu comportamento, tá? Então, nós temos vários passos que nós podemos fazer para desconstruir esses padrões. Presta atenção que este momento da live vai ser muito bom, tá? Já tô dando dicas valiosas aqui, mas essa parte aqui é como a gente realmente começar a sair da nossa zona de conforto e parar, dizer chega nesses ciclos repetitivos. Vou olhar para você agora. Gente, nós precisamos olhar para nossas sombras. Não adianta escondendo embaixo do tapete, não adianta, tá? As nossas sombras fazem parte da nossa personalidade, da nossa alma, né? Sem sombra a gente não reconheceria a luz. Então nós precisamos olhar e tá tudo bem. Nós estamos num planeta de dualidade, né? De felicidade e tristeza, quente, frio, escuro e claro. Nós temos dentro de nós o yin e yang, né? Sombra e luz, e está tudo bem. Não se compare com as sombras do outro. Olhe para si, tá? Então nós precisamos ter consciência. Este é o primeiro passo. Ao perceber que você está repetindo um padrão, pare, respira e reconheça. E se pergunte, eu estou caindo na mesma armadilha? Este ato de pegar no flagra, você perceber, já enfraquece a força do hábito, tá? Fernando, atraí muitos relacionamentos de energia, de abuso psicológico, mental. Sabe aquela pessoa que quer sugar a sua energia? Aquela pessoa que vem a nós ao vosso reino e você só doa e você não recebe. E às vezes eu me pego, sim, em situações que falo, opa, essa pessoa tá querendo demais. Peraí, ela tá pedindo muitos favores. E eu às vezes me pego já, sabe, querendo fazer, aí eu me breco, peraí, não, opa, essa energia aqui, ó, aí eu reconheço, eu respiro, é uma energia de abuso aqui. Lembra que abuso, gente, não é só abuso físico, é abuso energético, psicológico, emocional, essas pessoas, vampiras energéticas, tá tudo incluso aqui no abuso. Então hoje, como eu fico em consciência, eu já percebo, opa, peraí, não, eu não vou aceitar esse convite, não vou, porque a pessoa já tá querendo muita coisa. Né? Porque tem pessoas, sabe aquelas pessoas que vão sempre pedindo favores? Ai, me ajuda, faz isso, participa de tal coisa, né? Às vezes pede, por exemplo, parte do seu trabalho, sabe que você trabalha com isso, você vive com isso, não, vem cá, faz isso pra mim, sem cobrar. Já aconteceu com você, né?
Então, é melhor a gente identificar isso. Você fala não. Olha a libertação do não. Você colocar limites saudáveis. Então, é muito bom a gente ter consciência para você impedir de dar esse primeiro passo. Senão você fica no automatismo e você vai andando. Você vai falando sim para essas energias. E aí a gente parece estar patinando. Sua vida não vai para frente porque você não consegue colocar limites. Você não consegue identificar esses padrões. Né, Wilton, aqui, o reconhecer é um desafio, mas podemos mudar e renovar. Sim. Sabe eu tive uma virada de chave esses tempos atrás, porque eu sou bióloga, fiz mestrado, doutorado em genética humana, então eu tinha muito essa crença dos padrões científica, tipo, não, o DNA é engessado, né, a genética é 100%, a nossa personalidade é 100%. Gente, nada é fixo. A natureza é fluida e nós somos seres da natureza. E foi provado, hoje a genética não é 100%, o ambiente influencia muito na nossa vida, que nós chamamos de epigenética hoje. E a nossa personalidade, ok, hoje eu não saberia dizer em questão de porcentagem, mas vamos supor que você tem uma personalidade, você consegue manter esse tipo 80%, mas se você se esforçar, você altera pelo menos uns 20%, 30% da sua personalidade. E eu comecei a analisar, falei, gente, eu não sou a mesma pessoa lá de 2015, quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento. Hoje a minha personalidade está muito diferente. Então nós podemos mudar sim. A partir do momento que nós ficamos abertos para essa mudança, para essa melhora, nós conseguimos mudar sim. Talvez tenha algo, né, questões da personalidade que eu falei, essas porcentagens que às vezes está muito rígida, que precisa de mais tempo para a gente mudar. Mas a permissão é muito importante. Você precisa se abrir e se permitir para essas mudanças, tá? Tem muitas clientes que me procuram para os atendimentos integrativos que eu percebo que elas não se permitem. E eu falo, olha, analisa com calma, eu não vou te atender neste momento. Você precisa estar preparada para receber essa mudança. Para você, ou melhor, não receber a mudança, porque nós terapeutas, nós mostramos o caminho do que precisa ser melhorado. Quem vai gerenciar a mudança é você. Então você precisa estar preparada a mudar e principalmente você precisa estar preparada a perder os seus ganhos secundários. Porque quando nós estamos na zona de conforto, você tem vários ganhos. Você ganha às vezes mais atenção, né? Você ganha às vezes mais presentes, enfim, qualquer tipo de ganho, facilidades. Então, você tem que estar preparada a perder amizades, mudar de ambientes. Mas tenha em mente que conforme você muda, melhora a sua vibração, você vai se conectar com novos ambientes melhores, com novas amizades melhores, tá? Nós somos seres extremamente apegados. Nós temos que desenvolver o desapego. Você quer melhorar? Nós precisamos desapegar. Entende? Então, tudo isso envolve na nossa mudança. Ninguém muda a nossa vida, somente a gente, tá? Quando nós renovamos, somos pessoas felizes. Sim, o início da escadaria do autoconhecimento dói, gente, isso é fato, é dolorido. Só que eu falo que é uma dor aguda. Se você não trabalha, é uma dor subliminar ali, ó, que vai te acompanhar até o último dia de vida, né? Mas depois que você trata essa dor, nossa, tem clientes que depois da ressignificação, elas falam, Fer, aquela dor me causava uma sensação tão estranha no meu corpo, e hoje quando eu lembro daquela memória que nós ressignificamos, parece que foi até um sonho. Será que aconteceu mesmo na minha infância? Se torna leve, né? Por que nos machuca, gente? Toda experiência que nós passamos na nossa infância pode causar uma sensação de medo,
né, de culpa, enfim, qualquer dor. Porque assim, quando nós experienciamos uma sensação, nós estamos com uma mentalidade infantil. Então você pode experienciar, por exemplo, uma sensação, um momento impactante ali, que gerou no seu campo essas dores. Medo, frustração, culpa, tristeza, raiva. E aí, o que acontece? Quando você se torna adulto, às vezes realmente a memória, você nem lembra mais. Tem clientes que falam, Fer, não lembro da minha infância, não lembro da minha memória. Só que o resquício que fica na vida adulta são essas emoções que fica ali, ó, remoendo o seu cardíaco, no seu corpo, que te causando esses ciclos repetitivos, essas dores. Então, quando a gente faz uma ressignificação de crenças ou reframe, né? Dá um novo olhar, dá um novo significado, porque o passado a gente não consegue mudar, mas a gente muda essa emoção que nos pesa na vida adulta. Tudo fica mais leve. Então, questione essas crenças antigas. É realmente verdade que eu não sou capaz de ter sucesso? E aí? E essa ideia de que eu não mereço ser amado, faz sentido? Se pergunta. Gente, nós somos filhos do Criador. Nós merecemos o melhor nessa vida. Toda criatura de Deus é incrível. Todos nós temos um diamante bruto dentro de nós. Jesus veio nos ensinar isso. Então lembre-se disso. Gente, criatura do céu, se você não fosse uma pessoa boa, se você não fosse imperfeito, você não teria nascido. Deus não erra nas suas criações. Deus não erra. Então você é perfeito, do seu jeito imperfeito. Se você teve experiências ruins, você escolheu a sua família de onde você veio, tá tudo bem. Teve algum propósito. Às vezes você quis aprender algo, né? Tem uma história que eu acho tão bonitinha, a história da pequena alma. Antes dela nascer, ela estava ali no grupamento de almas, né? Vários estudiosos. Ela falou, gente, eu quero aprender o que é raiva. Quem vai me ajudar a entender o que é raiva quando eu nascer? Aí veio outra coleguinha, outra alma, falou, ó, eu posso te ajudar. Eu vou ser aquele colega sacana. Eu vou fazer isso para você sentir muita raiva. E aí a linda alma falou, ah, então tá. Como que a gente vai se encontrar depois que a gente nascer? Você vai ser da minha família? Você vai ser meu irmão? Ou você vai ser meu coleguinha lá na infância, no prezinho? Sabe? Então, assim, é muito bonitinha essa parábola. Eu vou tentar encontrar essa parábola inteira para depois trazer para vocês. E aí eles vão organizando depois de nascer. Então, gente, as pessoas com que nós nos relacionamos, tudo tem um propósito. Às vezes, antes de nascer, você combinou com aquela outra pessoa dela puxar o seu tapete para você aprender a lidar com a frustração, a lidar com a raiva, com o sentimento de insegurança. Lembra que eu já falei aqui em várias lives, não há situação boa ou ruim. Somos nós quem rotulamos o que é bom, o que é ruim. E verdadeiramente, o que você rotulou de ruim, será que foi ruim? Porque essa situação que você diz que é ruim te trouxe um aprendizado, te trouxe maturidade, te trouxe mudança de rota, de caminho. Que se você tivesse ali ó, no bem bom, no flow, será que você se movimentaria? A gente precisa desses cutucões de vara curta, como a gente diz, né? A gente precisa. Porque senão nós somos seres comodistas, nós seres humanos. A gente deixa a preguiça falar mais alto. Então, quando a água bate na bunda, quando a gente diz, né? Vai que a vida é tua. Entendem o que eu tô querendo dizer? Que faz sentido pro que você sente? Então, essas pequenas mudanças de comportamento nos ajudam a olhar com amorosidade essas dificuldades na nossa vida e esses ciclos repetitivos.
Então, se você sempre reage de forma agressiva em discussões, experimente se calar por alguns segundos antes de responder. Por exemplo, se você tende a procrastinar, divida as tarefas em etapas menores e celebre, se presenteie a cada progresso, tá? Por exemplo, Wilton, Fernanda, gratidão pela sua mensagem. Jesus lhe abençoe sempre, persevere. Tudo bem, Wilton, pode retomar o trabalho, vai ficar gravada essa live, tá? Compartilha aí com pessoas que você acha que, às vezes, puxãozinho de orelha faz bem, né? Eu agradeço se puder compartilhar com pessoas queridas que estejam precisando trabalhar. Então, assim, se você é uma pessoa que você tende a procrastinar, divida, tá? Essas tarefas e celebre, é muito importante. Nós precisamos de recompensas para nós melhorarmos, tá? Outra coisa muito importante, tem muitas mudanças que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós precisamos buscar apoio e ter ferramentas, como por exemplo, terapia. Eu me coloco à disposição, gente, para terapia integrativa. Vá atrás de grupos de apoio, que nem esse grupo do desafio 21D vibracional que eu tô fazendo. Vai ser um grupo que vai se apoiar para melhorar. E é gratuito, gente. Bora entrar nesse grupo. Então, busque grupos de apoio, profissionais, pessoas qualificadas, tá? Não adianta você ficar pedindo, às vezes, opiniões para várias pessoas que, às vezes, eles não têm o conhecimento. Às vezes, a pessoa tá naquela caixinha, ela tem aquela experiência e você quer uma opinião de pessoas que têm, às vezes, um horizonte um pouco mais amplo. E pessoas qualificadas que se aprimoraram, que estudaram, eles vão te passar estratégias saudáveis para você superar da melhor maneira essas mudanças, tá? Outro ponto muito importante, leia livros. Leia livros sobre desenvolvimento pessoal. Hoje tem audiobook na internet. Assista podcasts. Tem podcasts maravilhosos com excelentes profissionais, assim, dando conteúdos gratuitos. As minhas lives aqui entram no YouTube, no meu YouTube, Fernanda Carregaro. Tem muitas meditações, orações, tem muitas lives gratuitas com temas incríveis. Então, assim, gente, oferta de formas e maneiras diferentes para você começar a melhorar é o que mais tem. Você precisa se permitir e se dispor a estudar, tá? Para você conseguir ampliar a sua conexão com a sua melhora, ampliar a sua percepção para você ter essas ferramentas práticas, tá? E outra coisa muito importante, ter a prática contínua da autocompaixão. Ao perceber que você, mesmo tentando, você às vezes recaiu em um padrão, evite se culpar. Você é ser humano. Gente, se a nossa batida do coração vai para o alto e baixo, frequentemente, nós temos altos e baixos na nossa vida. Nós estamos tentando buscar o equilíbrio. Então, a mudança profunda acontece gradualmente. E está tudo bem. O importante é você ter persistência e não desistir, tá? E trate-se com a mesma empatia que você teria com um amigo ou uma amiga passando pelo mesmo processo. Quando alguém te pede uma opinião, fala, nossa, eu errei, que saco, né? Você vai falar assim, você errou, você não vai xingar o seu amigo. O que você vai falar? Não, você é capaz, você consegue, no próximo projeto você vai conseguir desenvolver melhor. Agora, quando a gente erra, me conta, você se xinga. Eu sei, porque eu já fiz muito isso também. Você fala, poxa, eu sou burra, que saco, por que eu fiz isso de novo? Então, criatura do céu, se você não xinga o seu amigo quando ele te pede opinião, por que você vai se xingar? Você é o seu melhor amigo. Você é o seu melhor amigo, antes de mais nada. Então, se abrace a sua criança interior que está dentro de você. Sabe, tenha compaixão, fala, já você vai secar de novo, é só um momento ruim.
Ó, já, bora levantar queixo para cima que nós vamos conseguir, não é mesmo? Então, sim, gente, desconstrução de padrões repetitivos não é um processo instantâneo, não é do dia para noite, não é padrões que você demorou 40 anos para construir que você vai tratar em 24 horas, não. É uma jornada de autodescoberta e transformação contínua. É um degrau, ó, que a gente vê uma escadaria, a gente nem vê onde que vai acabar essa escadaria. Na verdade, depois que a gente morre, essa evolução continua ainda, né? Não tem, é infinito. Nossa alma ama aprender e evoluir e experienciar novas situações. Então, ao identificar que algo está se repetindo na sua vida, procure entender as raízes. É muito importante a gente buscar a causa, a origem, tá? É maravilhoso, eu tenho histórias incríveis de clientes. Entram no meu destaque no Instagram, depoimentos, várias dores de clientes que melhoraram a qualidade de vida, algumas pararam até de tomar remédio. Veja bem, eu não estimulo parar de tomar remédio, mas é que quando você trata a dor, você está complementando o seu tratamento convencional. É natural o médico ir desmamando a medicação, porque você não tem mais aquele sintoma. E aí você para de tomar, entendeu? As terapias integrativas são complementares às terapias médicas, tá? É muito importante, porque cada tratamento vai buscar uma aresta diferente. Então, lembra, a gente é um corpo completo com a parte física, emocional, energética e espiritual, tá? Então, cada passo que você for dando nessa direção, você vai fortalecer a sua capacidade de criar a realidade que você deseja. Em vez de você ser refém desses condicionamentos passados. Gente, hoje nós finalizamos o 4º portal do autoconhecimento. Ó, nós falamos aqui do primeiro portal, que foi a autoobservação. Nós falamos sobre o silêncio interior, sobre sinais e sincronicidades e hoje sobre essa desconstrução de padrões. Todos esses portais são convites para nós irmos além do que nós conhecemos. Como nós conhecemos como normal, como habitual em nós mesmos. É um convite para a gente cavar lá fundo e descobrir mais sobre nós mesmos. Então, cada portal deste vai abrir uma porta para diferentes aspectos da sua essência, revelando sua grandiosidade, sua potencialidade, que está lá adormecida, que você nem acreditava. Eu gosto de dar esse exemplo, que todos nós temos um diamante bruto dentro de nós. E quando nós nos permitimos e escolhermos nos conhecermos, a gente vai lapidando esse cristal. E a gente vai enxergando novos caminhos, novas soluções para o que nós desejamos, tá? Então, escolha um portal que faz mais sentido para você começar essa jornada. Pratique os exercícios que eu venho passando aqui para vocês, os exercícios que eu passei em cada portal, pelo menos uma semana. Faz um exercício de cada portal a cada semana. Em 4 semanas você vai ver o quanto que você vai melhorar, tá? E outra, registre os seus insights em um diário, observando mudanças sutis no seu estado de espírito, nas circunstâncias ao seu redor. Você vai ver que até as pessoas ao seu redor vão começar a melhorar. E lembre-se, o autoconhecimento não é um caminho sem fim. Não, falei errado. É um caminho sem fim. Não tem fim o autoconhecimento, né? Até quando a gente desencarna, continua. Mas cada passo que a gente dá, cada degrau que a gente sobe, a gente se aprofunda mais ainda a nossa conexão com a nossa essência. Lembra que a gente perdeu a memória quando a gente veio para esse planeta? Então, cada passo a gente vai se conectando e tendo contato ali com a nossa alma primordial. Para assim a gente ter uma vida mais plena, mais significativa. E aí, gente? Gostaram? Ó, ficou uma live de 55 minutos, hein? Olha que legal, a gente não ultrapassou. Pessoal do YouTube, do Instagram. Ó, semana que vem, não é porque eu acabei os 4 portais que a gente vai acabar as lives. Não, tá? Semana que vem teremos Café com Alma no horário normal, 7h36.
Ah, vou fazer uma enquete, hein? Eu gostei desse horário das 7 da manhã. O que vocês preferem? De continuar às 7h35? 7h35 às vezes eu dava play, né? 7h35, 7h36 ou 7 horas em ponto? O que vocês preferem? Ó, próxima live nós vamos começar sobre a jornada da transformação. Renascer para quem você sempre foi. Olha que frase profunda. Vou deixar você pensando nessa frase. Renascer para quem você sempre foi. E aí? Nós vamos falar um pouquinho sobre a morte do antigo eu, o poder do presente, o seu novo eu desperto, né? Nós vamos falar sobre a transformação na semana que vem. Na outra semana, se for um pouco longa a outra live, nós vamos falar sobre o retorno, que é integrando o seu eu desperto no mundo. Gente, tá incrível. Eu fiz aqui um cronograma do Café com Alma, que eu tô orgulhosa. E eu estou aberta para sugestões, tá? Se vocês falarem, Fê, eu queria estudar um pouquinho mais sobre isso, aquilo, vamos melhorando e nós nos ajudando. Então, ó, gratidão, uma semana abençoada. Ó, gente, desafio 21D vibracional, uma coisa muito importante. Se eu não me engano, no domingo eu vou fechar o grupo. Não vou permitir mais ninguém entrar no grupo, porque na segunda, dia 14, nós vamos começar. Por quê? A gente vai fechar esse grupo, essa egrégora. Porque se eu permitir pessoas entrando no grupo depois, vai ter interferência de energia. Então, se você quiser entrar, já entra. Convida a amiga, prima, mãe para entrar. Vai ser incrível, porque nós vamos interagir lá dentro. Nós vamos conversar. Nós vamos trocar experiências, vou passar vários exercícios para vocês fazerem. Tem meditação, tem reflexão, tem como a melhor maneira de se fazer a limpeza energética do ambiente. Tem várias coisas que eu estou reservando aqui para passar para vocês. Então, fica um grupo seguro depois que nós fechamos o grupo, tá? Então, até domingo será permitido vocês entrarem no grupo, tá bom? Ó, um beijo. Tenha uma semana abençoada. Vou finalizar primeiro o YouTube aqui. Gratidão. Gratidão, Instagram. Até!